Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Superman, o Homem de Aço, ok? Essa edição aqui contém as mesmas 6 primeiras edições desse novo lançamento aí da Panini, que é a saga do Superman de John Byrne, ok? As 6 edições desse primeiro volume que a Panini vai lançar aí em março, né? A saga do Superman de John Byrne estão aqui nesta edição. Para quem tem DC Comics, coleção de graphic novels da Eagle Moss, tá? Então você já tem essas 6 primeiras edições do John Byrne, ok? Está aqui em Superman Homem de Aço. Agora vai se chamar Saga do Superman, ok? E aí temos essa capa aqui, que é uma capa com desenhos do próprio John Byrne, ok? E aí temos a lombada, né, que também formava aquele desenho, né? Nós temos aqui uma parte aqui do Aquaman, né? Então nós temos aqui, ó, Superman Homem de Aço, né? DC Comics. Aqui o símbolozinho do Superman, para indicar que é um quadrinho dele. Como eu disse, uma parte do Aquaman. E atrás aqui nós temos informações, né? Esse aqui foi o volume 8 dessa coleção, né? O Homem de Aço, edições de 1 a 6 do Homem de Aço, ok? Outubro a dezembro de 1986, está aqui um Superman desenhado pelo John Byrne, ok? Olha quanto era o preço, ó, R$ 34,90. Agora vocês vão comprar a primeira edição aí da saga do Super-Homem, acredito, ou vai ser esse preço aqui, ou vai ser R$ 39,90, né? Enfim, mas de qualquer forma, isso aqui já uns bons anos atrás aí, talvez uns 3 anos atrás, custava R$ 34,99. Certamente eu comprei mais barato que isso, porque eu só comprava na promoção, ok? Então vamos olhar aqui como está por dentro as 6 primeiras edições, né, da saga do Superman, e aqui como é essa edição Superman, o Homem de Aço da Eagle Moss. Olha a lombada, provavelmente, né, com essas edições aí que vão vir da Panini não vão ser em capa dura, tá? Aqui é capa dura, vão ser capa cartão, naquele mesmo formato de lendas do universo DC, ok? Então é isso que nós vamos ter lá, com papel LWC, né? Ou papel colchê agora, não sabemos muito bem como é que vai ser o miolo, mas sabemos que que a capa não será capa dura, será capa cartão, naquele mesmo formato. Está aqui, ó, a guarda com desenhos do Superman, ok? O Homem de Aço, aqui Krypton, né? E aqui nós temos, ó, roteiro e desenhos do John Byrne, ok? Arte final do Dick Giorgiano. E aí nós temos aí, essas são as primeiras edições aí desse novo lançamento da saga do Superman da Panini, ok? Mas que nós já tivemos lançado aqui em O Homem de Aço, né? Superman, O Homem de Aço, da editora Eagle Moss, na coleção da DC Graphic Novels. Aqui nós temos uma pequena apresentação, né, dos autores, e enfim, aqui algumas capas, né, a história até aqui, né, aqui fala da crise nas Infinitas Terras, e é exatamente aqui que começa, né, porque as histórias começaram, né, após crise. Então aqui nós temos o Superman pós-crise, que ficou por conta do John Byrne aqui. E aí nós temos aqui o início da saga mesmo, né? Nós temos o pai e a mãe, estão lá em Krypton, né? Krypton está prestes a acontecer o desastre, a catástrofe que vai destruir o planeta. E nós temos aqui o Jor-El, né? Colocando o filho, né? O Kal-El, no caso que vai ser o Clark Kent, ou Superman, dentro da sua pequena nave, e ele então vai ser levado para a Terra, aqui o Kansas, né? E a mãe dele fica completamente apavorada, enfim, mas no fim ela permite, porque o planeta está explodindo aqui, Krypton, então o menino é lançado aqui para a Terra, né? E aí nós temos que Krypton explodindo, né? O lançamento do foguete aqui, Krypton explodindo, e o Jor-El falando que descobriu com os terráqueos, né, aquilo que faltava em seu coração, né, que era o amor, ele então declarando amor à sua esposa com a partida do filho e Krypton explodindo.
Aí nós já partimos para a Terra aqui, nós temos o Clark Kent aqui em Smallville, jogando pelo time de Smallville, futebol americano, né? E sendo aqui invejado por seus colegas, mas adorado por seu técnico, pela torcida. E é nesse momento aqui que o pai, né, do Clark Kent aqui, ele percebe, né, que é o momento de falar que contar para ele, né, o Sr. Kent, é o momento de contar para ele de onde ele veio, de quem, né, de como eles acharam ele. E ele mostra aqui o local onde caiu a nave, né, e, e o Clark fica completamente espantado, apesar de os poderes dele, né, já terem sido revelados, assim, durante um tempo ele já sabia que ele podia correr mais, que ele tinha super força, que ele podia voar, mas ele não tinha noção dessa origem aqui. E isso foi revelado nesse dia aqui, né, como eles acharam, aqui tem as cenas de como eles acharam, né, de como eles levaram o menino para casa, havia uma nevasca muito grande, e o momento aqui que eles decidiram então falar que o menino era filho dele. E aqui são as pequenas manifestações de poder ao longo dos anos, esses 18 anos, no caso que o Clark Kent tem 18 anos aqui, né, o momento que ele descobriu que ele poderia voar, né, enfim. E aí nós percebemos que tinha uma pessoa aqui vigiando o tempo todo essa conversa entre o Sr. Kent e o Clark Kent aqui, né, no momento que foi revelado aqui essa nave que ele caiu na Terra, ok? E aqui é o momento em que ele decide deixar Smallville e partir, né, para conhecer o mundo, né, onde ele diz que talvez uma pessoa como ele fosse mais útil fora de Smallville. Aí se passam, né, alguns anos aqui, né, tem a revelação, aqui a mãe dele já começa a colecionar momentos em que ele está salvando, né, várias situações de salvamento aqui, mas ele não usa a roupa ainda do Superman, mas ele já foi apelidado de Superman pela Lois Lane, ok? E aí nós temos aqui, né, o retorno aqui do Clark até a casa dos pais, e ele começa a contar um momento aqui que um ônibus espacial se choca com uma outra aeronave, e é nesse momento aqui que ele acaba sendo filmado, né? Que ele acaba sendo, então, ele sendo obrigado a se revelar, né? Porque ele tem que pousar essa nave em Metrópolis, e é nesse momento aqui que a Lois acaba vendo o rosto dele ali, e acaba, então, batizando ele de Superman, né? O super-homem, no caso. E é nessa edição aqui também que a mãe dele, né? A Marta Kent, costura sua roupa, né? Costura aqui o S, e aqui no caso o S é um S se referindo realmente a super-homem, Superman, né? Não tem nada a ver com filme, apesar de algumas coisas, quando você lê aqui, você vai ver que muita coisa desse filme, O Homem de Aço, né? Foi retirado aqui, esse último filme do Superman, do Homem de Aço, foi retirado daqui, né? A sua origem, né? Algumas cenas, algumas ideias saíram dessas edições aqui do John Byrne, ok? E aí ele veste a roupa pela primeira vez aqui, a roupa que a mãe dele fez para ele, né? E ele sai dizendo que a partir de então ele será chamado, toda vez que houver um trabalho, não será um trabalho para o Clark Kent, mas um trabalho para o Superman. E aí vocês estão vendo os desenhos do John Byrne, que realmente são desenhos magníficos, né? E aí nós temos aqui ele já morando em Metrópolis, né? Temos a Lois Lane aqui tentando conseguir um furo, tentando conseguir uma reportagem, né, com o Superman para conseguir um furo. Temos aqui, a gente já percebe aqui que ela e o Lex Luthor tem um problema um com o outro ali. O Lex Luthor é meio apaixonado por ela, mas ela rejeita o Lex Luthor. E ele começa já a ficar enciumado com o Superman por conta disso. O Superman vai fazendo seus primeiros pequenos salvamentos de roubo, de furto pela cidade. Enfim, ele vai cuidando de Metrópolis ali da forma como ele pode, enquanto isso a Lois Lane está no seu encalço ali, tentando alcançá-lo, né? Para tentar fazer esse furo de reportagem, ser a primeira repórter a ter uma entrevista exclusiva com o Superman. Ok? E aí nós temos várias situações aqui que o Superman está salvando, né? Pessoas de assalto, de roubo, de assassinato, enfim. E a Lois Lane não consegue de jeito nenhum ter essa coletiva, né? Ter essa entrevista com ele, na verdade. Ela está ali, né, dizendo que ela batizou o personagem, mas não consegue ter uma entrevista com ele. Até que ela tem uma ideia de jogar o próprio carro dentro de um rio, né? E
E aí realmente o Super-Homem aparece ali e salva a vida dela. Eu acho que nós vimos isso no próprio filme Homem de Aço, né? Onde a Lois Lane lá no filme também tem essa ideia de jogar o próprio carro dela nas águas para que o Superman possa salvá-la, né? E ela acaba tendo ali, fazendo algumas perguntas a ele não responde todas as perguntas, vai embora, mas quando ela chega lá no Planeta Diário, né? Para pelo menos publicar essas respostas que ela obteve, ela tem uma surpresa que foi que o seu chefe falando que alguém já chegou com uma entrevista exclusiva com o Superman passando à frente dela. E quando ela vai ver quem foi, é um novo funcionário chamado Clark Kent, ok? Esse capítulo 3 aqui, que é a terceira edição, é muito interessante, porque é o encontro entre Superman e Batman. A história começa aqui, né, em Gotham City, o Batman perseguindo esse vilão aqui chamado Touro, né? E ele tá ali espancando o cara, ameaçando o cara, quebrar o cara todo, é o estilo Batman mesmo, né? Um estilo mais violento. Olha esse Batman aqui desenhado pelo John Byrne, né? Que bonito, né? John Byrne realmente, a arte dele é realmente magnífica. Olha esses prédios, né? Essas perspectivas aqui, realmente muito legal. E aí o touro foge, né? Acaba fugindo. Quando o Batman vai persegui-lo, ele lança sua bate-corda, mas a bate-corda é interceptada por alguém, e esse alguém é o Superman, né? E o Superman então começa a chamar ele de fora da lei, dizendo que precisa levar ele para a delegacia, né? E é nesse momento aqui que o Batman então revela que se o Superman tocar nele, existe um dispositivo ali que vai matar uma pessoa inocente, vai ativar uma bomba que vai matar uma pessoa inocente. Então o Superman é obrigado então a não tocar nele, né, não fazer nada com ele e até ajudar o Batman a prender esse touro e achar uma criminosa que já foi a responsável por nove assassinatos. E nessa ajuda aí, né, que o Superman vai dando ao Batman, né, ele vai explicando, ele vai mostrando ao Superman que Gotham City é muito diferente de Metrópolis, né? Que a abordagem, a forma de agir em Gotham City muito diferente da forma como se deve agir em Metrópolis. Gotham City é uma cidade extremamente violenta, com pessoas psicóticas, com pessoas realmente do mal, que matam, né? Que não tem pena dos cidadãos. E por isso a abordagem tem que ser mais violenta, mais dura com relação a esses criminosos do que lá em Metrópolis. E a vilã aqui da história, no caso, é Magpie, que tem uma certa psicose ali, tem uma certa coisa dela que ela quer juntar coisinhas brilhantes e preciosas, que no caso são brilhantes, joias, né? E para isso ela mata qualquer um. Aqui nós temos a cena que ela colocando uma bomba na boca do touro, e essa bomba explode e o touro realmente acaba sendo mutilado ali, né? E aí o Superman escuta essa explosão e leva então o Batman lá, e os dois vão até um prédio ali que está abandonado, e eles encontram então a Magpie, né? E ali eles acabam então prendendo seus homens, prendendo ela, né? E solucionando toda essa situação ali com relação a essa criminosa. E o Superman então ele começa a entender realmente, né, que as mentes ali em Gotham são muito mais psicóticas, são realmente psicopatas que vivem ali em Gotham, que a abordagem, né, apesar de que ele não concorda com esse tipo de abordagem, mas ele percebe que é necessário e percebe então que o Batman ele é necessário nessa cidade de Gotham City. E também descobre ali, aqui no final, que na verdade aquela bomba que o Batman disse que explodiria e mataria uma pessoa inocente, essa bomba está no próprio Batman, ou seja, o homem inocente que morreria caso o Super-Homem tocasse no Batman seria o próprio Batman, seria o próprio Bruce Wayne. No caso aqui, o Superman não sabe que o Batman é o Bruce Wayne, né? Mas enfim, seria o próprio Batman que morreria. No capítulo 4, né, nós temos aqui a Lois Lane e o Clark sendo convidados para uma festa em um barco, né? Esse barco, esse navio extremamente luxuoso ali, é um navio pertencente ao Lex Luthor, né? O Lex Luthor que seria o dono de toda a Metrópolis praticamente. E ali nós vamos ver uma discussão, né, entre o Lex Luthor e a Lois, porque ele tenta comprar o amor dela com um vestido caríssimo e tal, e ela não aceita, né? E com isso, enquanto eles estão discutindo e ela fala que ela vai embora, o barco é invadido por terroristas aqui,
né? O Clark se joga na frente da Lois ali, da Lois Lane, e ele acaba então sendo jogado ao mar, e é tudo que ele queria, afinal de contas, aí com isso ele pôde então assumir o seu papel de Superman, e ele levanta o barco inteiro, ó, que é praticamente um transatlântico aqui, né? E ele levanta esse barco inteiro ali, coloca em uma ilha, que é uma ilha pertencente ao Lex Luthor, e ali ele pode então atuar mais com seus poderes ali, vencer esses terroristas com a ajuda da Lois Lane, né? E ele então derrota esses terroristas, e depois e depois o Lex Luthor tenta comprar ele, fazer com que o Superman se torne um dos seus funcionários, né? Só que aí todo mundo descobre então que esses terroristas, na verdade, o Lex Luthor ele já sabia que isso ia acontecer, e por conta disso o prefeito de Metrópolis ordena que o Superman então prenda o Lex Luthor, e é isso que acontece. O Lex Luthor vai preso, né? Fica preso atrás das grades aqui, numa delegacia de Metrópolis. Só que dias depois o Lex Luthor já está solto novamente, né? E faz uma ameaça aqui ao Super-Homem, né? Dizendo que ele será um homem morto, que ele vai, daí para frente ele vai perseguir o Superman, e que o Superman pode ter certeza que ele será um homem morto. No capítulo 5 nós tivemos aqui mais uma já começa com uma tentativa aqui, o Superman lá em Singapura, né, do outro lado do mundo praticamente, mostrando uma armadura de alguém que teria atacado ele, e ele vai até Singapura dizer que é para o Lex parar com essas coisas, que em algum momento ele vai acabar se irritando com isso, mas que ele também sabe que o Lex Luthor em algum momento ele vai cometer um erro que vai dar chance do Superman prender ele em algum momento. E aqui nós já vemos que o Lex já está careca, né? Porque na outra edição aqui ele ainda tá com cabelo, né? Ele tá mais cabeludo, tá vendo? Tem mais cabelo aqui. E aqui nessa outra edição já está completamente careca aqui. E só que enquanto o Superman estava lá, ele foi escaneado, o organismo dele foi escaneado de alguma forma. E aí o Lex Luthor tinha um equipamento ali, junto com um chinês, né? Alguém assim, é um chinês, e eles conseguiram duplicar, ou seja, replicar o corpo do Superman. Só que saiu um pouco defeituoso ali, né? Ele acabou sofrendo algum defeito, e a gente percebe então que nesse momento ali foi criado o Bizarro, né? O Bizarro aqui nessa versão do John Byrne seria uma criação acidental do Lex Luthor com esse cientista chinês, ok? E aí nós conhecemos também a irmã da Lois Lane, que ela tem um problema de cegueira. Ela não era cega, mas acabou ficando cega após um acidente. E aí surge uma figura com a roupa do Superman aqui, salvando pessoas, mas quando as pessoas olham para ela, as pessoas saem correndo, né? Inclusive aqui a irmã de Lois Lane, quando vai cometer um suicídio, é salva por essa figura, e depois desse contato com essa figura aí, ela passa a enxergar um pouco, já que ela não enxergava nada, ela começa a enxergar um pouco. O Bizarro, no caso, nessa cópia do Superman que a gente descobre que é o Bizarro depois, ele vai até o planeta Diário, ele acaba tendo um encontro com o Superman verdadeiro ali, né? Os dois entram em combate, né? Ele tenta ao mesmo tempo ser o Superman e ser o Clark Kent. O Superman tem que queimar as roupas civis dele para que Lois não perceba com isso que o Clark Kent é o Super-Homem, né? já que essa criatura está tentando replicar o verdadeiro Superman. E aí eles lutam ali, né? Em algum momento ali, obviamente que o Superman ele acaba vencendo, ele não estava preparado, ele tem uma dificuldade de vencer o Bizarro, mas em determinado momento, obviamente, que ele acaba vencendo o Bizarro, e nesse momento que ele vence o Bizarro ali, né? Ele acaba então ele se chocando, né? O Superman enxerga as partículas dele ali, eles acabam se chocando no ar, e quando eles se chocam no ar, o Bizarro ele acaba se desintegrando, né? Acaba virando pó. E esse pó, quando cai em cima da irmã da Lois Lane, ela acaba ficando curada totalmente. E o Superman entende que foi realmente esse pó do Bizarro. E ele até acha que o Bizarro sabia que isso poderia acontecer com a irmã da Lois Lane, caso ele explodisse, né, ali.
No capítulo final aqui nós temos assombração, né? Aí nós temos aqui o Superman, o Clark Kent já voando como Superman. Olha essa cena aqui do Superman, que incrível, né? John Barney na sua plena forma aqui. Ele volta para Smallville, né? Volta para o seu lar, ele, seu antigo lar, para a sua família. E ele está ali conversando com seus pais, até que ele tem uma visão durante a noite, né? Que é uma visão do pai verdadeiro dele, falando numa língua que é a língua de Krypton, que ele não conhece, não entende, né? E ele então tem visões, alucinações com Krypton, com um planeta diferente. Ele vê a mãe dele, que seria a mãe verdadeira. Enfim, ele começa a ter umas visões estranhas ali, vê Krypton, vê o planeta, né, vê tudo, e de repente ele é despertado, e quando ele acorda ele está num campo, e ele é encontrado por Lana Lang, né, que é a antiga amiga de infância, de juventude dele lá em Smallville. Inclusive ela aparece nessa primeira edição aqui também, tá? Tem umas aparições dela ali bem rápidas. Mas aqui ela conta, né, que saiu de Smallville, que era apaixonada por ele. Ela relembra o encontro deles, o último encontro deles, onde o Clark Kent levou ela para voar, eles sobrevoaram o planeta inteiro, eles deram a volta no mundo. Ela achou que seria pedido em casamento por ele, mas na verdade, naquele momento ele estava se despedindo dela. E ela ficou muito mal, e ela conta que ela ficou muito mal, mas que decidiu, depois de alguns anos, voltar para Smallville. E aqui já se passaram 10 anos desde essa primeira edição aqui, tá, pessoal? É bem rápido. O John Barney ele foi bem prático, bem rápido, assim, em fazer esses primeiros momentos do Homem de Aço, do Superman, do Super-Homem, ok? E aí eles estão ali, ela então fala para ele que hoje ela entende que não tinham como eles ficarem juntos porque o Superman não é de ninguém, ele é do mundo, né? Ele pertence ao mundo, ele pertence a todos. E aí quando ele vai buscar a sua origem verdadeira, saber de onde ele veio verdadeiramente, ele então encontra o buraco onde estava a nave dele vazia, a aparição do pai dele de novo está ali diante dele, né? Ele ainda não consegue entender muito bem que aquele dali é o pai dele, mas ele é de novo tocado por um raio, né? E ele então começa a ter dores terríveis ali quando o pai dele, né? O Sr. Kent mete uma pá nessa, nessa imagem. Ele acaba causando uma espécie de curto, né, uma explosão elétrica ali, e acaba ajudando o filho, salvando o filho. O Sr. Kent acaba ajudando o Superman. E só que aí o Superman sai desse encontro aí com a mente mais esclarecida, ele já consegue entender e saber quem é o pai dele, quem é a mãe dele, de onde ele veio, que na verdade ele não veio da Terra, que ele não veio por exemplo, de um experimento russo, como o pai dele e a mãe dele achavam que ele teria vindo, mas ele entende agora que ele veio de outro planeta, que ele é um alienígena, coisa que o Lex Luthor, junto com aquele cientista chinês aqui, né, nessa edição aqui, ó, que eles criaram o Bizarro, quando eles estão conversando aqui, né, aqui o cientista chinês fala para o Lex Luthor que a composição dele, ele achou que o cara fosse humano, mas não é, que ele seria de outro planeta. Por isso que a cópia deu errado, né, porque ela foi preparada para copiar um ser humano e não um alienígena. Enfim, aí o Clark agora já sabe, a sua mente já está mais esclarecida, ele voa, né? Ele voa até a um lugar remoto, que a gente entende aqui que é a Antártida, que seria o Polo Norte, na verdade, né? E onde provavelmente aqui a história vai acabar, e provavelmente aqui ele chegou onde ele vai encontrar, ou ele vai criar a Fortaleza da Solidão. E aí que se termina, né, esse sexto capítulo, essa sexta edição, desenhada e escrita por John Barney, que serão essas 6 primeiras edições aí do Homem de Aço, a saga do Homem de Aço, que a saga do Superman que a Panini está para lançar. Inclusive no site nós temos essa imagem aqui, né? Nossa imagem aqui, essa imagem aqui, indicando essa nova série aí, essas novas publicações aí envolvendo o Superman. Essa é a capa da primeira edição do John Barney, né? Pós-crise do Superman. Aqui a segunda capa, número 2. Não, é a número 1 ainda, né? A número 1, a capa alternativa, né? Essa aqui. E aí nós temos a edição 2, a edição 3, a edição 4 e a edição 5 e a edição 6, ok? Provavelmente, ó, na edição da Panini nós vamos ter só isso aqui, né?
Provavelmente, quem sabe, talvez tenha algum extra que seja exatamente essas capas aqui, né? Mas aqui no final dessa edição da Egomose, nós vamos ter aqui a primeira aparição do Superman, que foi na Action Comics número 1, em junho de 1938, né? É aqui a primeira história do Superman, que nós temos aqui, ó, ele saindo de Krypton também, né? E aí fala que ele pousou na Terra, foi criado pelos Kent, foi adotado por uma família aqui, e já desde bebê mostrava força, e aí mostra, né, ele descobrindo os seus dons, a velocidade, a força, né? Enfim. E ele vai então aí se tornando aqui o Superman, ele vai lutando contra o crime, o seu uniforme, né, muito diferente do que é hoje, mas lembrando, mas diferente do que é hoje. O seu S aqui também bem diferente, né? E aí nós temos os primeiros momentos do Superman nos quadrinhos em 1938. Né? São as primeiras aparições aqui do Homem de Aço, do Super-Homem, nos quadrinhos. E aí que nós temos a cena clássica que vai acontecer, que é ele levantando aqui o carro, que na verdade é também a capa, né? A capa da primeira edição, que o Superman aparece, ele levantando esse carro verde, e dentro do quadrinho tem realmente essa cena aqui, ele levantando esse carro verde aqui com os criminosos. A gente percebe aqui que o Superman era mais furioso, né? Era mais marrento, ele não respeitava muito assim, policiais, enfim, ele era mais marrento, né? Com o passar do tempo ele passou a virar esse bom escoteiro, esse bom herói que nós conhecemos aí até hoje. Ok? Então, na edição da Egomós nós temos então esses primeiros quadrinhos, esse primeiro quadrinho aqui do Superman de 1938, ok? E aí no final nós temos aqui nas próximas edições que serão lançadas, né? Edição 9, edição 10, da coleção de graphic novels. Mas enfim, pessoal, foi isso aí. Essa então são as 6 primeiras edições de Superman, Homem de Aço, por John Byrne, que saiu aqui nessa coleção de graphic novels da DC pela Egomos, ok? Um grande abraço, obrigado por assistirem e fiquem com Deus.